Bom, boa tarde a todos, boa tarde Rodrigo, prefeito Johnny, a todos os que estão aqui, obrigada pela presença, Paula. Dizer que é uma honra para Niterói nós fazermos parte, né, desse painel. E sobre a questão do passageiro, o nosso entendimento que, via de regra, é para quem definitivamente nós devemos oferecer o serviço, e este serviço, do ponto de vista de planejamento, tanto do poder público quanto do operador, do concessionário, é a ótica do usuário que deve prevalecer, né? Então, todo o trabalho que nós viemos desenvolvendo ao longo dos anos é para que nós tenhamos esse planejamento voltado para as necessidades do usuário. E isso parece que é uma poesia a gente falar, né? Mas realmente, assim, em resumo, prestar atenção, medir isto com precisão, com dados apurados e confiáveis, é o nosso foco, é o nosso lema, é o que nós viemos desenvolvendo aí ao longo desses últimos anos na Prefeitura de Niterói. Eu, particularmente, como especialista na área de transportes, desde os meus primeiros estudos lá no mestrado, já foi com foco no passageiro. Então, realmente, a gente tem um ecossistema onde esses três principais entes, entre o operador, o concessionário, o poder concedente e o usuário, a gente vai realmente sempre ter o olhar diferenciado para as verdadeiras necessidades. E elas, do ponto de vista técnico, elas têm como serem medidas, serem negociadas, né, dentro de uma administração aí de possibilidades exequíveis, e é dessa forma que a gente vê como é que deve ser o nosso trabalho, né? Seja ora como no ente privado, ora como poder público, ora como consultor, enfim, e ora como cidadão também, usuário, né? Que todos nós somos usuários em um determinado momento. Então é isso que é o que tem nos orientado. Boa tarde a todas e a todos, obrigado pela oportunidade, agradecer aqui a Rio Card pelo convite, agradecer a Paula, saudar o prefeito Johnny, saudar minha amiga Ivanice, já trabalhamos juntos, já fizemos muita coisa juntos, né, Ivanice? Graças a Deus. Bom, como colocar o cliente no centro? E isso já é uma mudança de visão bastante significativa com o que a gente sempre fez como planejador de transporte. Vamos voltar lá na década de 90, início dos anos 2000. A gente até tinha o passageiro como objeto, mas a gente tinha que olhar também a sustentabilidade financeira, porque só quem pagava a tarifa é que sustentava o sistema. A gente tinha que olhar a nossa infraestrutura, pouco investimento na área, ou seja, a mobilidade urbana, principalmente o transporte coletivo por ônibus, ele era uma coisa meio patinho feio da gestão pública, que a gente era visto como uma operação privada. Então, as prefeituras, em geral, tinham lá o seu secretário, o planejador, que desenhava as linhas, planejava o atendimento, atendia o vereador, posso esticar essa linha aqui? Pode. Posso fazer mais um horário ali? Pode. Mas a nossa percepção era de uma pessoa cativa que só tinha o transporte público como opção. Então, quando a concorrência vai evoluindo, as coisas começam a aparecer, a digitalização de informação, de meios de pagamento, quando isso começa a mudar, a gente tem que se reinventar como gestor e planejador de transporte. Porque o cliente, agora não mais passageiro, passou a ter escolha. Então, hoje, para colocar o cliente no centro da decisão, os critérios são outros. E para que a gente tenha essa visão, a gente tem que mudar muito a nossa cabeça. Não quero ficar falando aqui de mindset, não é isso. É mudar a nossa cabeça como gestor público, como planejador de transporte. Eu já tive a oportunidade de estar na iniciativa privada,
passei pelo setor público 8 anos e hoje estou novamente na iniciativa privada, como consultor. Então, eu acho que isso aqui é um bom espaço para a gente começar a colocar isso. Temos experiências bastante interessantes aqui de Nova Friburgo, estou sabendo de um monte de novidade, prefeito, curioso para escutar. De Niterói eu já acompanho há mais tempo e deixo aqui volto a palavra para a Paula para a gente poder dar andamento no nosso debate. Já que você levantou a bola aqui, vocês estão me ouvindo? Tá. Já que você levantou a bola aqui, Rodrigo, da Prefeitura aí de Nova Friburgo e do prefeito Johnny, falar um pouquinho para a gente desse modelo inédito, né? De separar a bilhetagem da operação, que é um modelo pioneiro no Brasil, né, prefeito? Quais foram os desafios políticos e técnicos para implementar essa mudança? Bem, obrigado pela oportunidade da gente apresentar um pouquinho daquilo que a gente classifica como uma grande conquista e que eu enxergo como uma sinalização do que provavelmente nós teremos a nível de transporte coletivo municipal espalhados pelos mais de 5.500 municípios brasileiros. Bem, nós fizemos inicialmente um estudo pela Coptec da UFRJ, em que nós debruçamos em algumas possibilidades, e aí nesse estudo extremamente minucioso, nós chegamos à conclusão de forma conjunta que, pela primeira vez na história, nós faríamos duas licitações, ou seja, duas contratações apartadas, uma especificamente só para a operação e a outra só para bilhetagem eletrônica. E por que nós tomamos essa decisão? Porque bem sabemos que, historicamente, a operadora sempre subcontratou o serviço de bilhetagem eletrônica, justamente porque ela não tem a expertise para poder aplicar um serviço com a eficiência que o município espera. E para além disso, a gente sabe que historicamente sempre houve uma desconfiança, né? E sempre disseram o seguinte: o transporte público, Rodrigo, é uma grande caixa. Quem consegue saber, desvendar, revelar o que tem por dentro dessa caixa preta? Porque quem sempre foi detentor das informações do banco de dados era a empresa operadora. E de fato gerava uma desconfiança, uma incerteza, na relação do poder público, do gestor público com a privada e, consequentemente, a população tinha muita desconfiança. Pois bem, fizemos... Vocês estão me ouvindo? Falei um pouquinho e voltou. Ei, som. Voltou? Então nós fizemos a licitação da operadora. Tivemos... Não estão ouvindo? Tem que trocar o microfone. Está mais no meio dele, tem a antena embaixo. Está mais assim? Será? Ei, som, estão me ouvindo agora? Esqueci, né? O microfone está de mal comigo, Paula. Não está ajudando. Pois bem, fizemos a licitação, contratamos a empresa operadora, firmamos o contrato, a empresa está operando na cidade. Nós, paralelamente, caminhamos com o processo de contratação da empresa responsável pelo serviço de bilhetagem eletrônica. Tivemos aí alguns percalços no Tribunal de Contas, para no final de tudo chegar à conclusão que realmente a gente estava correto, e aí o processo atrasou um pouquinho. Mas, felizmente, a gente contratualizou, iniciamos nos bastidores todos os encaminhamentos, e hoje a gente já está numa fase bem mais madura. Inclusive, na próxima segunda-feira a gente vai estar entregando para a sociedade, dentro das repartições públicas da municipalidade, um centro de monitoramento, transparência e controle, onde a gente vai ter, Paula, todas as informações em tempo real do dinamismo da frota da nossa cidade. E isso é algo pioneiro, né, no âmbito do nosso país. Isso gera uma maior confiabilidade para os empregadores, que são aqueles em que maior parte custeiam as passagens de vale transporte, gera também uma maior confiança para a sociedade de maneira geral, e nesse estudo foi criada uma fórmula. Essa fórmula é que estabelece o que o município tem que pagar mensalmente, considerando o valor por quilometragem rodada. Ou seja, não há mais qualquer tipo de preocupação por parte da empresa, senhora Ivanice, em relação ao valor da tarifa.
A tarifa fica de responsabilidade exclusiva do município. Então, com essa operação de bilhetagem eletrônica, se o valor do quilômetro rodado for R$10 e ao longo do mês rodar 700 mil quilômetros, a gente vai ter que pagar R$7 milhões. E aí vamos imaginar que o que arrecadou tenha sido 5 milhões e meio. 5 milhões e meio arrecadou das tarifas, se é 7 milhões, que é a fórmula que estabeleceu no estudo. Para manter o equilíbrio, a gente precisa subsidiar 1,5 milhão, porque isso é algo que a gente precisa trazer para a nossa realidade, que hoje é impossível, praticamente impossível, funcionar o transporte coletivo sem o subsídio, porque senão o valor da tarifa vai nas alturas e vai gerar cada vez mais a inviabilidade, ou seja, a falta de atratividade para as pessoas utilizarem o transporte público. E um dos atrativos tem que ser uma tarifa em que as pessoas se sintam confortáveis. Pois bem, então, além dessas informações que a partir de segunda-feira serão geradas nos painéis e que nos ajudarão, que servirá como norte para poder a gente tomar decisões, inclusive a gente tem a oportunidade de otimizar as nossas linhas, da gente conseguir fazer um aperfeiçoamento, porque existem algumas sobreposições de linhas, e aí só para exemplificar, existem determinados horários, principalmente aqueles que não são de pico, em que eu tenho uma linha que sai do centro da cidade e vai para o ponto X. Eu tenho uma outra linha que sai do ponto da cidade que vai para o ponto Y, mas passa pelo ponto X. E aí quando eu observo, os dois veículos estão praticamente vazios para ir praticamente no mesmo sentido. Então, com essa informação em tempo real, através dos relatórios, das estatísticas que nos serão geradas, vai nos ajudar a formular e melhorar o transporte público municipal. Eu posso chegar ao final do mês com a mesma quantidade de quilômetros rodados, com um aperfeiçoamento do sistema, ou seja, o custo vai ser o mesmo, mas nós vamos garantir uma maior qualidade de transporte coletivo municipal para todos. Então essas informações são geradas no banco de dados, que são transmitidas e publicizadas nessa central de monitoramento, transparência e controle, também elas serão replicadas em alguns painéis que serão espalhados pela cidade. Então as pessoas verão nos painéis, né, os horários das linhas, né, dos itinerários do seu interesse. E para além disso, já está sendo desenvolvido também um aplicativo em que as pessoas vão poder acompanhar na palma da sua mão, no smartphone ou no site, na forma em que ela achar mais conveniente, em que ela vai poder acompanhar, tipo o que a gente faz hoje com o transporte aplicativo individual, que a gente olha em tempo real, sabendo a distância estimada e, consequentemente, o tempo estimado que o veículo vai chegar para poder atender a nossa demanda. E a gente sabe, o Rodrigo colocou com muita propriedade, que hoje nós temos, no que tange ao transporte coletivo, alguns concorrentes fortíssimos. E um deles, evidentemente, que é o transporte individual, né, o transporte por aplicativo. Justamente nas distâncias mais curtas, juntam-se 2, 3 pessoas, muitas das vezes vale muito mais a pena quando comparado com o transporte coletivo. Na questão de valores, mas também em relação à sistematização, porque a gente sabe exatamente, ou com muita precisão, o tempo que vai demorar para poder a linha, o ônibus ou o transporte público de maneira geral chegar para poder atender. Então a gente está vivendo uma experiência nova. Nesse curto intervalo de tempo a gente já consegue identificar algumas melhorias que já têm sido realidade e muito mais do que isso. A gente já consegue vislumbrar lá na frente o quanto que a gente vai gerar uma melhoria em que vai ser continuado o transporte público municipal. Então, como eu disse no início, eu enxergo, pelo que a gente está vivendo na nossa cidade, uma tendência natural, tanto a questão do subsídio para cidades que ainda não subsidia, como também essa separação que dá muita segurança para todas as partes, inclusive para a própria empresa que opera o serviço, porque ela tira 1 turbilhão de toneladas das suas costas, porque há uma corresponsabilidade, pelo que a gente estava conversando agora há pouco, senhora Ivanice,
de que a responsabilidade passa agora a ser do município, prioritariamente, que tem o dever de fazer com que as cláusulas contratuais, tanto da operação quanto a bilhetagem eletrônica, sejam rigorosamente cumpridas, mas também divide essa responsabilidade com a empresa que faz a operação, porque ela venceu a licitação de concessão para esse fim e ela tem expertise, propriedade, capacidade para tal, como também para a bilhetagem eletrônica, que é o início de muitas coisas que a gente pode e vai evoluir, como, por exemplo, a própria segurança dentro do veículo. Cada ônibus nosso, por exemplo, dentro desse sistema de monitoramento, a gente vai acompanhar em tempo real com uma câmera. Então também gera uma maior, não só sensação, mas efetivamente uma segurança plena para cada um dos usuários, como também cada um dos colaboradores da empresa que faz a operação na nossa cidade. E nosso objetivo é, à medida que a tecnologia vá avançando, principalmente com o advento da inteligência artificial, Paula, a gente possa promover novos incrementos, né? E dessa maneira a gente cada vez mais otimizar o serviço, como por exemplo, hoje a gente já tem as câmeras com a identificação facial, então com uma integração no futuro, né, com as forças de segurança, com a justiça, por exemplo, a gente pode ter uma rastreabilidade de alguém que está sendo procurado pela justiça ou de alguma pessoa que está desaparecida e automaticamente havia uma notificação para a central de monitoramento e a gente tomar uma medida imediata. Então isso é só um resuminho de muitas coisas boas que já estão acontecendo nesse sistema que a gente está instalando na cidade. Quero aproveitar o momento para agradecer muito ao pessoal do consórcio, obrigado ao Cassiano, né? Obrigado aí a cada um dos colaboradores, Cadu, cada um de vocês que tem sido altamente colaborativos com o município de Nova Friburgo. Prefeito, muito boa a sua fala aqui. E você vê, né, Rodrigo, você falou dessa história da importância da mudança da mentalidade, né? Eu acho que o prefeito conseguiu resumir em diversos aspectos, muitas camadas, como que é importante essa mudança, porque no ambiente complexo que é o sistema de transporte coletivo, ele conseguiu trazer aqui exatamente essa definição de mudança, né? Que é a relação com o operador, que é a relação com a tecnologia fundamental para eficiência, para dimensionamento de demanda, enfim, tantos outros aspectos como a questão da segurança. E aí, parabéns aí por essa iniciativa. Mas vamos continuar aqui. Ivanice, você também tem novidades aí, né? Acho que a Prefeitura de Niterói também vem inovando bastante. E aí eu queria falar um pouquinho sobre uma questão aqui que é o Mobility, né, que está em implementação, ele está entrando, né, nessas fases de manutenção para apuração de dados e evolução do sistema, mas ele já é um case super interessante para orientar política pública. Como que a Prefeitura estruturou esse processo para que os dados de diferentes modais fossem integrados e úteis na prática? Bem, primeiro, eu acho que para todos nós, né, a gente vê toda essa evolução como uma grande estrada ainda a ser percorrida, né? Mas muitos obstáculos a gente já venceu. E então eu acho que essa experiência de Nova Friburgo, e Nova Friburgo é um município, assim como temos tantos outros no Brasil que podem seguir por essa mesma, por esse mesmo modelo. Lá em Niterói, quando nós começamos a desenvolver o plano de mobilidade urbana sustentável, né, e isso foi em 2017, começamos a desenvolver o plano e imediatamente, né, quando se desenvolve um plano e o objetivo é uma carteira de projetos, e essa carteira de projetos ela tem que estar dentro da linha do tempo, definir os seus projetos, e para isso a gente realmente necessita de dados fidedignos. E quando nós nos deparamos que efetivamente a gente tinha folhas de papel, né? Nós tínhamos e temos até hoje, né, estão válidas as nossas licitações, são 2 consórcios que operam, e esses consórcios faziam todos os seus testes, né, de operacionais através de relatórios, né, chamados RMOs. E isso foi uma realidade que, para nós que estávamos naquele processo
de uma definição futura de projetos futuros para a cidade, nos deparou uma situação de muita fragilidade. Naquele momento, Niterói definiu, né, como uma diretriz, nós trabalharmos neste case, né, que seria transformar toda essa plataforma, que era uma plataforma de monitoramento, de acompanhamento das concessões, dos contratos de concessão, através de atestes dos concessionários, que nós tivéssemos um acompanhamento digital, né? E que esse sistema fosse um sistema próprio da Prefeitura de Niterói. Aí começamos então a estudar possibilidades e o modelo pelo qual, na época, nós optamos, começamos a desenvolver isso em 2017, terminamos o plano em 2019. E a partir daí, no desenvolvimento do Mobility, que foi o Observatório da Mobilidade Urbana, que é o Laboratório de Mobilidade de Niterói, nós fizemos uma licitação, publicamos um edital para a contratação de um desenvolvedor para o sistema de gestão dos dados da mobilidade urbana, né? Nós trabalhamos esse trabalho e o desenvolvimento do Mobility, do sistema que foi desenvolvido. Ele é um sistema aberto e ele foi desenvolvido com todas as especificações dentro do corpo do edital. Foram especificações técnicas definidas pela Prefeitura de Niterói, aonde essa possibilidade de o sistema ter essa abrangência holística, poder se conectar, poder ser evolutivo ao longo do tempo, ele foi respeitado e assim o produto foi desenvolvido. E eu sempre falo, né, a experiência para tornar o poder concedente ter o seu papel fortificado perante a sociedade, tanto a sociedade civil quanto a sociedade jurídica estabelecida, Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim, era importante que nós também levássemos em consideração toda a experiência que vinha atrás disso, e essa experiência nós contamos com a parceria da RioCard. Nós contamos, inclusive, com a parceria da RioCard para nos fazer a aproximação do detentor da bilhetagem em Niterói, que é a Pradata. Nós tínhamos também os dados de oferta que vinham, que não estavam padronizados. Nós tínhamos vários fornecedores, também tivemos muito apoio dos consórcios para que nós fizéssemos essa padronização, isso era muito importante. Fizemos decretos que regulamentaram o fornecimento desses dados para a Prefeitura de Niterói. Então, nós procuramos buscar instrumentos jurídicos que dessem uma fortificação para esse processo. Amanhã não vai ser mais eu ou qualquer outra pessoa da equipe que possa estar na Prefeitura, mas a gente vai deixar um legado. E esse legado é nós termos os dados virgens, originários, extraídos das catracas eletrônicas, assim como elas são remetidas e vêm para uma clearing que o gestor privado, que é a RioCard, faz, a Prefeitura tem as mesmas possibilidades, da mesma forma recebe dados não processados e, através disso, ela estrutura, processa os dados. Eu quero também dizer que nós, na equipe, na Subsecretaria de Mobilidade, a gente tem muita expertise da mobilidade, a gente conhece muito as origens, os destinos, as características das linhas, trabalhamos muito no planejamento operacional para evitar superposições e para termos um planejamento mais adequado às reais necessidades dos movimentos da população. Porém, nós entendemos de mobilidade. Eu gostaria também de agradecer, está aqui o meu colega Bruno Gondim, que é do Escritório de Dados da Prefeitura, e o pessoal tem nos dado muito apoio no desenvolvimento do sistema do ponto de vista da questão da ciência de dados. A gente, então, tem essa estrutura. Atualmente, nós já conseguimos captar
toda a frota através dos equipamentos embarcados, né? Estamos evoluindo, estamos fazendo uma nova contratação para serviços de manutenção, tanto corretiva quanto adaptativa e evolutiva, e a nossa ideia é que nós tenhamos aí o Mobinit nos acompanhando pelo menos para os próximos 10 anos, e a gente concorda também, prefeito Rodrigo, o início todo, o início que já começou há muito tempo atrás, mas que a gente tem muita coisa ainda pela frente para conquistar. Mas o primeiro passo, eu tenho absoluta certeza, é a gente partir de uma base fidedigna, e a base fidedigna é nós termos a prefeitura hoje, ela é detentora de um sistema que possui o retrato do seu passageiro, dos movimentos das viagens, dos itinerários, aonde que está o veículo tal, da empresa tal, da linha tal, e quais os horários que foram cumpridos. Então, a partir daí, todas as KPIs, de indicadores de desempenho, performance do sistema, podemos evoluir na nossa fórmula de remuneração, né, para o futuro. E o que nós temos hoje também muito importante é que nós também estamos praticando o subsídio, né? E temos duas políticas públicas, não só a política pública do subsídio da tarifa, da diferença entre a tarifa técnica e a tarifa de remuneração, mas também política pública de incentivo ao uso das linhas municipais, que é a nossa integração com o sistema aquaviário, com os catamarãs e com as barcas em Niterói, e através do Mobinit nós também podemos fazer todo esse retrato dos percentuais de integração diária. Então, o subsídio, o pagamento do subsídio, ele já é feito com o nosso ateste pelos dados digitais, e eu acredito que o nosso sistema, ele é um sistema evolutivo, e ele hoje já é a nossa ferramenta, digamos, a ferramenta de gestão pública que traz transparência, eficiência, inovação e tecnologia, e o principal beneficiado é o cidadão niteroiense, né? E digamos, para o nosso caso, Niterói, como é um município muito importante na região metropolitana e para o leste fluminense, para toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? E podemos ser um exemplo para que cada vez mais as cidades se apropriem dessas ferramentas tecnológicas como um grande amigo, né, e instrumento fundamental para que a gente consiga fazer o nosso trabalho como planejador. Muito bom. Bom, Rodrigo, muitas questões aqui, né? De novo, muitas camadas. Acho que essa questão do subsídio, que aí eu vou até trazer um pouquinho aqui para você. Bom, Rodrigo, a gente trabalha juntos há muitos anos. Aí eu vi essa passagem do Rodrigo, a gente começou, acho que quando você era secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Juiz de Fora. Juiz de Fora. 2014, enfim, 2015, mais ou menos, foi o primeiro evento que eu participei. Essa carreira de estar trabalhando no poder público, no privado, enfim, essas passagens todas, e sempre com mobilidade urbana, te traz uma visão muito holística, né, desse processo todo. E a gente sabe que a gente enfrenta grandes desafios de financiamento e qualidade, porque foi o que você disse, você falou, olha, como é que a pessoa vai querer pegar ônibus se está caro, ou ela pega 3, 4 pessoas e consegue no individual, e aí ela tem certeza do trajeto, do tempo e do valor que ela vai pagar. Mas como que a gente consegue ter um financiamento para que a gente consiga garantir um transporte público com qualidade, com preço justo, entendendo essas peculiaridades, porque a gente discute desde tarifa zero, que é uma questão que funciona para alguns municípios. A gente não consegue trazer uma solução para todos a mesma, porque tem que entender as peculiaridades, a gente tem que entender as distâncias, a gente tem que entender o público. Então, são muitos fatores que a gente precisa considerar. Vamos lá, Rodrigo, conta para a gente como que a gente consegue aí equacionar essa questão de garantir essa sustentabilidade econômica sem perder o foco no passageiro. Obrigado, Paula. Eu vou começar uma frase final aqui que você falou. São diversos modelos, são diversas particularidades, cada cidade tem a sua estrutura. E aqui a gente está vendo 2 exemplos que são diferentes, porém têm o mesmo objetivo.
concedeu o serviço de transporte separado do serviço de bilhetagem. Contratou 2 serviços diferentes, com o objetivo de quê? Ter melhor informação, mais dado para planejamento, para tomada de decisão, controle efetivo do gasto e um projeto que cabe dentro da realidade de Friburgo. Essa foi a tomada de decisão do prefeito. Vamos para Niterói. Já tinha um contrato em andamento, não dá para fazer uma nova licitação, mas eu crio instrumentos de compartilhamento de dados, gestão da informação, para que atinja o mesmo objetivo de Friburgo. Ou seja, quando perguntam qual que é o melhor modelo, a resposta é depende. Depende do ambiente, da instituição que você tem, da quantidade de funcionários, do ambiente contratual que está em vigência. Então tem um monte de informação que precisa ser considerada. Não existe uma bala de prata, fala assim, esse é o melhor modelo, vamos conceder ou vamos contratar. Não, não existe essa. A resposta não é única, né? E aí a gente entra na questão do financiamento, que é a tua pergunta. Nessa mudança, nessa passagem de visualização ou de enxergarmos o passageiro como cliente, a questão do preço passou a ser relativa. Transporte público bom e de qualidade é caro. Se a gente for colocar piso baixo em tudo, ar-condicionado, porta USB, informação em tempo real, ônibus elétrico e tal, é caro. O cidadão lá, por outro lado, lá na ponta, ele quer confiabilidade, preço bom e regularidade na prestação do serviço. Então ele tem que saber quanto ele vai pagar e ele pode pagar por isso. Segundo, se vai passar. E terceiro, ele tem que confiar que vai passar. A hora que vai passar e confiar que vai passar. Esses 3 elementos são os básicos. Quando a gente consegue resolver o básico, a gente pode passar para os outros elementos, que aí vão ser as questões de mudança de tecnologia, que algumas cidades já podem fazer e outras vão fazer com o amadurecimento do processo. Como é que a gente paga essa conta? A única certeza que eu tenho é que não pode ser mais só o cidadão que anda de ônibus. A gente tem que aprender a compartilhar esse custo. E aí, quando a gente apresenta projetos em que ele tem outros responsáveis pelo pagamento do custo, vem sempre uma pergunta. Mas, Rodrigo, eu não uso ônibus, por que eu tenho que pagar? Então, vamos fazer contrapontos. Quando a gente vai para a saúde, eu, graças a Deus, nos últimos meses, nos últimos anos, não fui na UPA. Mas o dinheiro do meu imposto, do nosso imposto que a gente paga aqui, vai para sustentar a UPA, a Unidade Básica de Saúde, o pronto-socorro e tudo mais. Então, não é porque eu não usei que eu não vou contribuir para que tenha um atendimento universal, para que todos nós possamos usar na medida que for necessário. Outro exemplo, educação. Eu não estou frequentando escola pública mais. Mas eu pago imposto para que as escolas públicas estejam funcionando. Por que não ter o mesmo tratamento para o transporte público? Então, quando a gente fala de tarifa de congestionamento, que no Brasil foi mal traduzido para pedágio urbano, eu acho o nome horroroso, pedágio urbano, é a tarifa de congestionamento. O que é? Eu quero sair no meu carro. Quero poluir, quero causar congestionamento e quero gerar incômodos para a sociedade. Eu vou pagar por isso. Para quê? Para que os outros que querem andar no transporte coletivo tenham um transporte coletivo mais barato, mais eficiente, mais limpo. Então, se eu quero fazer tudo isso, eu não posso dizer o seguinte, minha liberdade de ir e vir, ela está garantida. Então, criar formas alternativas para pagar, taxas, tarifas, é importante sim. E hoje, quando a gente fala de gerar algum tipo de custo, vem ser, mas eu já não aguento mais pagar imposto. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Qual é o subsídio, prefeito, que o senhor dá na cidade de Nova Friburgo para o transporte individual? 0? Subsídio. Não. Transporte individual. Eu mudo para Friburgo, sou um convidado para mudar para lá, cidade boa, Suíça brasileira, vou morar lá com o meu carro. Quanto o senhor vai pagar para eu rodar de carro na sua cidade?
O senhor está pagando e não sabe. Então, a dica, chame o seu secretário de Fazenda e fala com ele o seguinte: dentro desse portal de transparência, vamos colocar o quanto que eu uso de sinalização viária horizontal e vertical, semaforização, espaço em via pública para estacionamento. Porque eu vinha conversando ali antes do nosso bate-papo aqui. Uma cidade hipotética que só fosse atendida por ônibus, ela ia precisar de uma mão para ir, uma mão para voltar e algumas faixinhas de ultrapassagem. Então, tudo que a gente vê na cidade, a ponte Rio-Niterói, por exemplo, com 4 faixas por sentido, ela é construída para o automóvel, não é para o cidadão que anda no transporte coletivo. Então, ao fazer essa experiência, quantificar, a gente passa a mostrar o quanto a gente investe no transporte individual sem saber. Por quê? Porque não estamos acostumados a fazer essa conta. E quando o senhor fala que vai botar 2 milhões de reais no transporte público, vai ter um vereador que vai levantar, uma pessoa da sociedade, é muito caro e eu não ando, eu não quero pagar por isso. Então, quando o senhor puder fazer essa conta com o seu secretário de Fazenda, colocar lá agente de trânsito, viatura, acidente, tem que ter o SAMU, aí ele vai ocupar um leito do hospital, quanto custa o leito do hospital. Nós estamos vendo o crescimento absurdo dos aplicativos por motocicleta. O número de pessoas que morre diariamente, que é atropelada, que fica ferida, cresce exponencialmente. E aí a gente vê a justiça tratar esse tema dizendo o seguinte: não podemos interferir na iniciativa privada. O senhor não pode regular o serviço de transporte por aplicativo nessa cidade. Mas o promotor da saúde vai emitir um pedido e o juiz vai dar a liminar, mandando ter vaga no serviço de emergência para atender quem sofreu acidente na via. Então, ao fazermos essa mudança de abordagem, de leitura, a gente começa a pensar diferente e ter o foco no cidadão, no cliente. E arrumar formas de financiamento alternativas. Por que não taxar os aplicativos? Ele usa a via carrocinha de cachorro-quente. Se eu for montar a carrocinha de cachorro-quente em Friburgo ou em Niterói, eu vou ter que ir na secretaria, registrar e pagar pelo espaço que eu vou usar. Os aplicativos usam as nossas ruas, arrecadam dinheiro e não pagam um centavo nem pela manutenção, nem pela construção. Então, por que eu trato o empreendedor individual da carrocinha de cachorro-quente diferente das mega empresas de tecnologia? Nada contra elas. Mas por que eu trato diferente? Por que eu não posso dar o mesmo tratamento? Cobrar pelo uso do espaço viário. X% do que ele cobra de você, de mim, da Paula, do senhor, para poder usar o sistema. Então, essa mudança de colocar o cliente no foco é entender que o serviço de transporte é público, precisa de fontes alternativas de financiamento e não pode, não deve, não será financiado só por quem usa. Porque senão a gente está penalizando aquele que usa um transporte que ocupa menos espaço na via, que é menos poluente, que causa menos acidente. Então, a pessoa faz tudo certo e ela tem que pagar mais caro. Vamos seguir nesse, não fico falando sozinho. Vamos seguir. A conversa está ótima, mas ela já avisou que a gente só tem 5 minutos. Eu tenho várias perguntas aqui ainda para fazer para vocês. Mas para a gente fechar um pouco nesse clima, que eu gostei bastante aqui da gente estar discutindo esses desafios, que são muitos, da mobilidade urbana, a gente sabe que o estado da arte, prefeito Rodrigo Vanessa, é uma utopia, né? A gente sabe que o estado da arte é uma utopia. Só que a gente está aqui para sonhar. A gente tem que pensar que a gente quer o estado da arte, perseguir a utopia, e quando a gente faz isso, a gente se aproxima aí de conseguir equacionar todos esses fatores que você colocou, que são muitos, é caro, é difícil e tudo. Então, eu quero fechar esse painel com uma questão para vocês responderem, que é: se vocês pudessem resumir em uma frase, qual seria o próximo desejo do passageiro que deve guiar as políticas e inovações em mobilidade urbana no Brasil, qual seria? E aqui a gente pode se dar o direito de pensar nessa utopia, assim? Vocês estão muito aqui no campo da realização, do que é concreto. Vamos pensar aqui um pouco, abrir um pouquinho aqui para o campo dos sonhos. Prefeito. Bem, eu entendo que a formação de mentalidade, de ideias, de planejamento e de sonhos
começa dentro dos lares e também dentro das unidades educacionais. Então, me parece que um bom caminho seria a gente começar a plantar as sementes nas mentes e nos corações das nossas crianças, para que essa mentalidade que o Rodrigo disse agora há pouco, com muita propriedade, e que eu concordo 100%, embora que enxergo algumas dificuldades de viabilizar por questões políticas, culturais, etc., mas é o justo, sem sombra de dúvidas, e quem sabe gerando essa nova mentalidade, inclusive de que a gente consiga inverter o que a gente tem visto nos últimos anos, a ponto das pessoas terem uma maior atratividade, um maior prazer, um maior contentamento em relação à utilização do transporte em massa e utilizar cada vez menos os transportes individualizados. Dessa maneira, havendo uma conscientização plena a partir dos nossos pequeninos, para que a gente construa um acesso, né, o nosso cumprimento do direito de ir e vir com mais facilidade, com mais agilidade e como um dos grandes ganhos, a gente mitigando exponencialmente o impacto ambiental. Então, o meu resumo que a gente precisa plantar essas sementezinhas no coraçãozinho das nossas crianças. É isso. Eu quero aproveitar para encerrar minha participação agradecendo muito pelo convite. Um prazer enorme estar aqui junto com vocês. Obrigado a RioCart por toda essa parceria altamente colaborativa e muito eficiente dentro do município de Nova Friburgo. Obrigado, Paula, por essa oportunidade. Obrigado pelas aulas que eu estou tendo aqui nessa tarde. Saio daqui com mais conhecimento, mais inspirado e reconhecendo o quanto que a gente precisa melhorar cada vez mais dentro do município de Nova Friburgo. Obrigado aos mestres Rodrigo, obrigado à senhora Ivanice por compartilhar com a gente essa vasta experiência. Então é isso, sucesso para cada um de vocês, meu muito obrigado. Eu vou ter que copiar um pouco o prefeito, porque eu exatamente pensei sobre isso, né? Eu acho que todo cidadão, quando pensa, né, em se deslocar ou em atingir o destino, né, sair do ponto A e ir para o ponto B, ele sempre pensa que gostaria de ir seguro, numa forma confortável e um ambiente cada vez mais sustentável. Então, hoje, poder contar, né, com uma rede de mobilidade que atenda a esses 3 grandes eixos, assim, eu acho que é o nosso caminhar. Então eu diria que é isso, assim, eu gostaria muito de poder contribuir cada vez mais para um transporte, para uma mobilidade urbana sustentável, bem perto de casa, super confortável, escutando uma música, né? Um transporte tranquilo e seguro. Eu acho que o sonho é esse. Ótimo, muito bom. Bom, em primeiro lugar, assim, eu queria de novo agradecer o convite, a oportunidade de a gente estar aqui fazendo esse rico debate, parabenizar o prefeito pelo entusiasmo, pela ousadia e pela capacidade de implantação. Não é fácil. Realizar no poder público é um exercício diário de perseverança, porque vai ter sempre alguém para falar que não vai dar. Então tem sempre alguém que vai chegar e falar assim, não dá, não pode, a lei não permite. Então, assim, é um exercício diário de perseverança. Parabéns pela perseverança, pelo sucesso. Também a Ivanice, pelos anos de trabalho, de implantação. Eu lembro quando você começou a tratar do Data Lake, do compartilhamento de dados. Então, ou seja, agora você já tem isso funcionando. Parabéns pela realização. Para resumir o sonho, escutem mais o cidadão que usa o transporte público. Quanto mais a gente escutá-lo, mais a gente vai poder realizar o sonho dele, porque não é o nosso sonho. Normalmente, quem planejava o transporte, quem planeja o transporte, a maioria das vezes não utiliza. E falo isso fazendo meia culpa, porque eu também já fui lá atrás sem utilizar. Então não é um negócio, não é jogar confete aqui. Simplesmente o seguinte, assumir que no passado cometi meus erros e estou buscando melhorar e tentar entender melhor. E muito feliz de termos avançado tanto nesses anos. Porque
essa catequese que a gente está fazendo saiu da bolha da mobilidade. A gente está conseguindo falar em diversos segmentos, em diversos eventos, um evento de tecnologia, um evento de inovação, e a gente falando de mobilidade urbana, que é uma coisa que no passado era visto como uma coisa sem inovação, arcaica, ultrapassada e que usava sempre os mesmos modelos. Então, parabéns à comunidade da mobilidade urbana, parabéns aos gestores públicos, parabéns aos empresários, parabéns a quem investe na tecnologia para tentar transformar um pouco a nossa realidade e melhorar o atendimento para o cidadão. Muito obrigada, não sei vocês, mas eu fiquei bem entusiasmada, com entusiasmo, com energia, com essa vontade de fazer acontecer. E a gente vê aqui vocês que representam o público, em parceria com a Rio Card, que está trazendo essa contribuição maravilhosa para que seja possível a gente chegar nesse sonho, né? Desse sonho que a gente acabou de compartilhar aqui. Obrigada, gente. Foi um ótimo papo.